Vamos decolar? Irmãos, tudo que nós não queremos nesses dias, irmãos, é ser religioso, sabe? Manter sempre uma liturgia, uma regra, uma doutrina. Nós não queremos caminhar assim. Não queremos ser uma igreja mecânica. Nós queremos ser uma igreja orgânica. Uma igreja que não se ofende. Nós queremos ser livres, irmãos. Você viu que nós não trabalhamos com libertação? Ô pastor, não tem libertação. Irmãos, você precisa entender o que é libertação e liberdade. Aí você vai entender se você precisa fazer libertação ou se você ainda não sabe o que é ser livre. Porque libertação é o que Cristo fez na cruz por nós. Aonde está isso na Bíblia? Colossenses 1,13. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertou está onde? No passado. Aconteceu. Fato. Se Ele libertou, por que a gente está fazendo libertação? É porque Ele nos libertou e a gente não caminha livre. Nós não estamos livres. Qual que é a diferença, pastor? Ele fez a libertação. Ele tirou você de um lugar e transportou para outro. O problema é que aquele lugar precisa sair de você. Isso é andar livre. Eu saí daquele lugar, mas aquele lugar precisa sair de mim. Por isso que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa ter uma mente renovada. Senão você continua com a mesma roupa, com o mesmo vocabulário, com os mesmos assuntos, com os mesmos papos, fazendo a mesma coisa, vai passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. O Evangelho de Cristo, irmão, sério, pega isso no teu espírito. É uma nova natureza, é novidade de vida. Tem muitas coisas, ou todas as coisas, você vai aprender de novo. Mas por favor, aprender uma, passa para outra. Vai aprender outra. Não traz aquela vida antes de Cristo como seu estilo de vida hoje pós-Cristo. Depois que você entregou a sua vida para Jesus, irmãos, tem que ter tido uma transformação. Algo novo tem que estar acontecendo na sua vida todos os dias. Você viu que tem gente que, entreguei minha vida para Jesus, mas faz as mesmas coisas. Não entregou, irmãos. E o tema desta mensagem é: somos convertidos ou convencidos? Convertidos ou convencidos? Porque se a tua vida todo dia não tem uma novidade, você não está aprendendo algo novo e não está praticando, irmão, você só aprende o que você pratica. Você só aprende o que você prova. Não é o que você estuda. O que você estuda, você vai saber. Mas para aprender, para desenvolver, para amadurecer, você tem que provar, irmãos. Tem que pegar, tem que prover isso. E com Jesus, irmãos, andar com Jesus, uma nova natureza, uma nova vida, você tem que provar. Ontem, o pastor Lucas, nós estivemos ministrando fora, né, pastor Lucas? E uma doideira aquele povo, né? Deus do céu, quanta gente. E nós estávamos ministrando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou ministrar aqui? Irmão, pensa num cara doido para ministrar, que eu estava ontem, hoje, todos esses dias. E aí eu com aquela fome de ministrar, eu fui ministrar. E aí, irmãos, para assembleano, povo assembleano, aquela pegada. Eu falei, meu Deus, esses caras vão bater em mim. Mas, irmãos, eu não mudei a mensagem que Deus tem desenvolvido na minha vida. Eu preguei a mesma mensagem. Mesma mensagem que eu venho pregando, ensinando. Eu não vim aqui comprar tua briga, eu vim aqui te ensinar a guerrear. Deus não vai tirar você do combate, foi Ele que deu esse combate para você. Porque até então, nós temos uma cultura que tudo que dá errado, tudo que nós estamos enfrentando de problema, é coisa do diabo. Não é verdade? E não, irmãos, a pedagogia do céu é uma nova vida, é experimentar coisas novas. E aprove Deus permitir que a gente passe por um processo. Nesse processo nós temos muita dificuldade, nós temos luta. Mas por que Deus usa isso, pastor? Ele usa problema, Ele usa dificuldade para a gente aprender. Por quê? Você já fez essa pergunta? Alguém já fez essa pergunta? Por que Deus usa essa pedagogia? A gente tem que passar por alguns confrontos, a gente tem que passar por algumas dificuldades, a gente tem que passar por alguns dissabores. Irmão, você quer ver um lugar que tem dissabor na sua vida? É no ministério, é na igreja. Sério, pastor? É. E sabe com quem? Com pessoas. Nós somos gente, irmãos, e gente dá trabalho. E você quer saber quem dá mais trabalho? Eu. O eu, irmãos, entra só nesse lugar de dar trabalho. O nós não dá trabalho, irmãos, é só quando tem o eu. E aí, por que Deus faz isso? Por que Deus permite eu ter algumas dificuldades, alguns problemas? Porque essa é a maneira que você escolheu para ouvir Ele. Deus não tem prazer nisso. Mas é a dor, a dificuldade, o obstáculo, Ele te torna mais sensível. Era para a gente ser sensível sem obstáculo.
Era para a gente ter sensibilidade de ouvir o Senhor sem ter o problema. Era para a gente consultar o Senhor antes de qualquer decisão que nós fôssemos tomar. Mas nós tomamos a decisão, quebramos a cara. E aí a gente tem que voltar por um processo. Tá pegando isso, irmão? Estou fazendo um pano de fundo aqui. Fazendo um pano de fundo para você ir se atualizando. Irmãos, como igreja de Cristo, nós somos convertidos? Nós estamos vivendo uma novidade de vida? Eu posso ser representante do céu aqui na terra? O que sai da minha boca gera vida ou gera morte? Porque parece que gera vida quando nós estamos com o microfone na mão. Mas quando nós estamos sozinhos com o telefone, conversando com a irmã, com o irmão, nós estamos gerando vida ou estamos gerando morte? Estamos aprendendo algumas coisas ministerialmente. E ministerialmente nós precisamos viver em novidade de vida. Ministerialmente, irmãos. Para quê? Para poder avançar. Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, verso 7. Eu ia dar continuidade na mensagem de domingo. Quem lembra da mensagem de domingo? Vai abrindo aí Filipenses. Quem lembra da mensagem de domingo? Alguém lembra aí? Aleluia! Ninguém lembra? Vocês não estavam aqui domingo? Quem estava domingo aqui no culto? 3 pessoas, 4, 5 só, 6. Vocês não lembram? Qual foi o texto? Quem lembra o texto? Estamos em sérios apuros. 1 Samuel, capítulo o quê? 13. Eu ia dar continuidade a partir do verso 24, 22, por aí. 23, eu ia dar continuidade. Mas a gente estava conversando na estrada, fui ministrar lá. Aí eu falei para ele, para porque Deus está falando aqui, vou escrever. E eu desde ontem estou escrevendo. E acabei escrevendo. É como se a gente fosse dar uma pausa agora, para a gente entender algo. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que, para mim, irmãos, traz isso para a primeira pessoa. Quem que é a primeira pessoa agora? Você. Lê como você fosse para você. Você lendo. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro, considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Isso aqui, Paulo está fazendo uma narrativa, ele está expressando um momento sublime, não só uma experiência que ele teve sobre algo em Cristo, mas sobre o encontro genuíno que ele teve com Jesus Cristo. Paulo teve um encontro genuíno com Cristo, e ele está fazendo uma narrativa, ele está explicando. Algumas coisas para mim era tão essencial, eu priorizava tantas coisas, eu dava valor para tantas coisas. No verso 7 ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Tudo que era importante para Paulo até aqui, irmãos, neste encontro, perdeu o valor. Deveria ser assim na nossa vida. Muitas coisas que a gente prioriza, a gente valoriza, a gente defende de unhas e dentes, a gente tem tanto empenho em tantas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só está sinalizando que ainda a gente não encontrou Jesus como prioridade na nossa vida. Nós não tivemos um encontro genuíno com Ele. Irmãos, ter um encontro com Jesus é mais do que um momento de felicidade. É um momento de morte. É um momento que algumas coisas vão perder sentido para você. Por isso que eu comecei essa mensagem perguntando. Nós tivemos um encontro com Jesus, nós somos convertidos ou convencidos? Porque convertido, irmãos, ele entendeu que perdeu algumas coisas. Algumas coisas perdeu o valor para ele. Porque agora ele tem algo que é mais valoroso do que todas as coisas. Então, o que era lucro, Paulo está dizendo, eu considerei como perda. O que Paulo está dizendo na escala de valor é que Cristo se tornou a prioridade da vida dele. A pessoa mais importante na vida dele. É isso que Paulo está dizendo. O que ele estava dizendo é que depois que ele teve um encontro com Jesus, nada aqui na terra, ou nada que a terra possa oferecer, é tão importante do que Jesus. Nenhum título me dá tanto prazer, tanta alegria. Eu tenho tanto prazer quanto a vida de Cristo que eu encontrei. É isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo que Jesus era a prioridade para ele. Conhecer a Cristo, irmãos, conhecer a Cristo era tão importante que ele chega a dizer, eu tinha alguns lucros, mas agora eu considero como perda. Vamos passar a borracha. Agora, para muitos de nós chegar numa conclusão dessa, irmãos, a gente tem que tornar esse encontro mais do que uma experiência agradável,
mais do que um problema resolvido. Nós temos que se encontrar nele e ele se encontrar em nós. Esse encontro não é só um encontro de algo para resolver, é quando a vida de Cristo dá vida para nós. É você encontrar com o autor da vida, é ter uma transformação verdadeira, irmãos. Paulo teve uma transformação verdadeira, ele experimentou o novo nascimento. Você está pegando isso, irmão? Nós vamos acelerar. Você se considera um novo convertido? Ou verdadeiramente convertido? Você se considera? Fazendo uma pergunta, você se considera convertido? Responde, meu filho. Esse amém é de quem tem convicção. Você se considera um convertido, irmãos? Porque os seus comportamentos vai denunciar os lugares que você frequenta, as músicas que você ouve, a roupa que você veste, como que você fala das pessoas. Irmão, depois do culto pode sentar na mesa ali e falar mal da vida das pessoas, tá? Mas fala mal para gerar vida, tá? Tá bom? Fala mal para gerar vida. Mas assim, como que você fala das pessoas? Como que você fala da igreja de Cristo? Qual é a sua opinião a respeito dos irmãos? Sua opinião, o que você fala do pastor? Como que você fala do pastor, da igreja, do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa? Quando você está sozinho em alguns lugares que ninguém está te vendo, qual que é seu estilo de vida? O que você ouve, irmãos? Para quem você empresta teu ouvido? Em que roda você senta? Em que bate-papo você senta? Que tipo de conversa te atrai? Que tipo de filme você assiste? Tudo isso, irmãos, vai sinalizando se você realmente você se converteu verdadeiramente. Porque, irmão, sério, o evangelho é novo nascimento. É novo nascimento. Como que você trata os momentos difíceis da sua vida? Momentos difíceis. Quem teve momento difícil aqui já? Pergunta, né? Redundante falar isso, pastor. Quem que não já teve problema difícil? Mas como você tratou isso? Como você tratou isso? Esse é o momento, irmão, sério, que nós estamos falando aqui. Esse é o momento para nós revermos se realmente eu me converti ou eu me convenci. É que eu gostei da música, gostei da turma, tem vários amigos lá. Você chega atrasado nos cultos? Pastor, você está pegando pesado com a gente? Não, irmãos, eu estou tentando despertar você. Irmão, estamos correndo um sério risco de tratar aquilo que é santo segundo os comportamentos da terra. Ou seja, tratar aquilo que é santo com a carne. O que é santo só se movimenta, só flui no Espírito. E para fluir no Espírito, irmãos, tem que nascer de novo. Qual foi as coisas que Paulo considerou? Vamos estudar um pouco sobre isso? Qual foi as coisas que Paulo considerou como perda? Você já viu aí no texto? Coloca lá o verso 4 para mim, meu filho. Olha o versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo está dizendo, eu poderia confiar na carne. Bem que eu podia. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está dizendo, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu poderia confiar. Se vocês acham que vocês podem confiar na carne, eu poderia confiar. Mas não é assim que ele faz. Porque ele vai dizer, olha o verso 5, ele vai dar 7 pilares do currículo dele, da vida dele. Olha o verso 5, diz assim, ó, circuncidado ao 8º dia. Meu Deus. Paulo estava dizendo que seus esforços podiam alcançar a aceitação de Deus. Se os seus esforços poderiam alcançar a aceitação de Deus, ele seria o primeiro da fila. Se o que eu faço na carne vai alcançar a aceitação de Deus, vai me tornar um cara salvo, um cara que verdadeiramente nasceu de novo, meus esforços, eu sou o primeiro da fila. Agora, Paulo tinha uma vida impressionante. No verso 5 ele diz, circuncidado ao 8º dia. Sabe o que quer dizer circuncidado ao 8º dia? A circuncisão era da lei de Moisés, mosaica, e a circuncisão era quando no 8º dia, o menino, ele tinha uma marca nos seus órgãos genitais, no prepúcio, cortava, deixava ali uma marca, um selo, e aquilo sinalizava que ele foi consagrado, ou seja, ele foi entregue para o reino de Deus no 8º dia. Nos nossos dias, para a gente resumir, para a gente não entrar nessa seara, nessa esfera, nos nossos dias é quando a gente apresenta as crianças para Jesus. Lembra quando a gente apresenta as crianças para Jesus? Apresentamos o Estevão, por exemplo, Daniel. Quando a gente apresenta as crianças para Jesus, a Alice, a gente apresenta as crianças para Jesus, nós estamos circuncidando, nós estamos apresentando as crianças para Jesus. Paulo está dizendo, eu fui apresentado para o reino, eu fui apresentado para Deus no 8º dia. Da linhagem de Israel, eu tenho uma origem, eu sou do povo escolhido por Deus.
Todo mundo sabe que o povo que foi escolhido por Deus é o povo de Israel. Amém? Jesus veio para a casa de Israel. Lembra disso? Ok? Então eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, das 12 tribos, irmão. As duas principais tribos que existia aqueles dias era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As principais, as top. Se fosse no batalhão da polícia militar, o batalhão de elite. A tribo de Benjamim, batalhão de elite. O BOP, ou seja, os caras mais reforçados. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Paulo era hebreu dos hebreus. Ele está dizendo assim, olha, a minha família, eu sou de uma linhagem crente, homens temente a Deus. Porque hebreu, ele é da origem hebraica. A origem hebraica que estudava a Torá, estudava a lei, ou seja, tinha a linguagem hebraica, a linguagem original dos pergaminhos, ou seja, descendente de Abraão. Eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fariseu. Você sabe o que ele está dizendo? Quanto à lei, fariseu. Você sabe que os fariseus no Antigo Testamento eram aqueles caras que levavam a lei à risca. Eles não só estudavam sobre a lei, eles praticavam a lei. Paulo está dizendo, eu venho de uma família, eu cresci crente, eu cresci praticando, eu sou fariseu de fariseu. Olha o verso 6, quanto ao zelo, quanto ao cuidado, quanto à minha responsabilidade, quanto ao cuidado para com a lei, olha o que ele diz, irmão, perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja, ou seja, ele perseguia a igreja achando que estava agradando a Deus. Ele era perseguidor da igreja. Às vezes, irmãos, tem alguns de nós que perseguem a igreja. Eu não vou entrar nessa seara que eu quero dar linha na pipa. Mas vai pensando, irmão, vai tirando aí, se vai se encaixando. Se você é um religioso, não pode isso, não pode aquilo. Quem está fazendo isso? Já viu que tem gente que fala isso, irmão? A mão de Deus vai pesar. Vai para o inferno, irmão. A ideia de Deus não é povoar o inferno, tá? É povoar o céu. Seja misericordioso para com a vida do seu irmão, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Seja sempre misericordioso, irmão. Usa sempre de misericórdia, sempre com alguém ao seu lado. Se tem uma prática que nós devemos ter no nosso meio, não é perseguir os nossos irmãos, é usar de misericórdia com ele, como Deus usou na nossa vida, através da morte e da ressurreição de Cristo. Pega aí no teu espírito. Então, ele era fariseu, deixa eu achar aqui, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanta justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha o que falar, irmão, um cara libado, um cara sem precedente. Sabe aquele cara que, tudo certinho, aquele cara que não tem o que você falar dele, aquele cara que tem postura. Quem lembra da história da mulher? Lembrei dela, por que eu vou falar dela? Vou falar. Tinha uma mulher que não falava mal da vida de ninguém, irmãos. E um dia uns irmãos se juntou e falaram, vamos ver se ela não fala mal da vida de ninguém. Foram perguntar para ela, o que a senhora acha do diabo? Só para ver se ela não ia falar mal do diabo. Ela falou, trabalhador, hein? Persistente. Nem do diabo ela não falava mal. Assim era Paulo, irmãos. Paulo achava que estava fazendo tudo certo para agradar a Deus. Ele tratava as coisas com zelo, com empenho para agradar a Deus. Até no verso 7. No verso 7 ele tem um encontro com Jesus. Porque aquilo era o troféu de Paulo, ser certinho. Eu não gosto de coisa errada. Comigo tem que ser tudo certo. Não concordo. Eu não vou. Eu não concordo e nem vou. Aí você acha que você é melhor que os outros. Tudo que você acha que é certo, que não é a vontade do Senhor, irmãos, está errado. Eu estou fazendo certo, mas não é a vontade do Senhor, está errado, irmãos. Até aqui, irmãos, tudo que Paulo tinha, que era um troféu, que era o que dava para ele uma virtude que qualificava ele como homem de Deus. Estudioso, irmãos, pensa num cara estudioso da lei. Estudou a risca e praticou a risca. Estudou na melhor faculdade. Tem um encontro com a Agripa fala para ele, Paulo, você está maluco, cara? Há muitas letras te faz delirar. Perseguidor da igreja, ele matou muita gente. As mulheres grávidas, ele tirou a vida de muitas. Se você for estudar, irmão, se a gente for entrar no contexto, não tenho tempo para isso. Até aqui, irmãos, Paulo era um cara que se eu e você tivéssemos ali para fazer uma análise. Quem pode entrar no reino dos céus? Quem está qualificado? Nós íamos qualificar Paulo. Pensa num cara, irmãos, que tinha um zelo com tudo que ele fazia, para Deus e não para Jesus. Ele fazia com zelo para Deus, até que ele tenha um encontro à porta de Damasco com Jesus. Até o grande encontro. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero
tudo como perda. Ele fala, tudo isso, irmão, tudo isso que eu fiz, todo esses meus arranjos, esses meus argumentos, todo esse meu empenho, tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que eu pensava. Você viu que essa geração, ela acha, ela pensa, e ela insiste em manter os argumentos dela para tudo. Essa é uma geração que tem argumento, tem justificativa para tudo. Essa é uma geração que ela está sempre, irmãos, com uma razão para defender na ponta da língua. Você já percebeu isso? Paulo está dizendo, olha, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Agora Jesus é o Senhor dele. Todos esses 7 pilares que Paulo praticava, eu sei que a maioria de nós não praticamos. Difícil, irmãos. Levar à risca a palavra do Senhor hoje é um desafio para nós, mas teria que ser uma realidade no nosso meio. Essa é a hora que você poderia dizer amém. Teria que ser uma realidade, por quê? Porque somos nova criatura, entregamos a nossa vida para Jesus. Não sou mais eu quem vivo, é Ele quem vive em mim. Amém? Tem alguém aqui que entregou a vida para Jesus, é Cristo que vive, irmãos? Levanta sua mão aí, deixa o céu te ver, meu filho. Por favor, nós estamos quebrando paradigmas aqui, irmãos. A gente está tendo um encontro com nós mesmos, um choque de realidade para nós mesmos. Porque nós estamos mudando de ciclo, irmãos. A gente está entrando num novo tempo. Não dá mais para a gente carregar a bagagem velha. As coisas estão preparadas para nós aí na frente. Deus preparou um caminho para você aí experimentar. Por favor, mergulha de cabeça, irmãos. Mas sabendo quem você é. Então Paulo está dizendo, olha, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual perdi todas as coisas e as considerei como, algumas traduções dizem esterco, refúgio. Considerei como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Paulo estava preocupado, irmãos, com a pessoa de Cristo e não com as coisas dele. Parece que os nossos cultos, irmãos, ele tem uma motivação, coisas. O que eu posso ganhar? Nós queremos ganhar tudo, menos Jesus. Eu quero ganhar Jesus, eu quero Cristo e ser achado nele. Irmão, você já desejou isso? Pelo amor de Deus, abre essa cabeça para entender. Você já desejou ser achado em Cristo? Ser achado em Cristo, irmão, ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Irmão, você precisa caminhar em fé. Porque isso sinaliza sim a sua nova natureza. A nova natureza, irmãos, ela tem uma base de vida. A base da nova natureza é fé. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não tenho, mas eu sei que tenho. Por quê? Porque eu me tornei um com Jesus e tudo que é dele é meu. Bom, a gente está, os novos convertidos, velhos convertidos, entregamos a nossa vida para Jesus. Coisa boa, irmão. É só até vir o primeiro problema. Primeira dificuldade. Sério, irmãos, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não só tive uma experiência com Ele, eu tenho um testemunho de vida com Ele, irmãos. Eu não tenho testemunho antes de Cristo, porque eu não tinha vida antes de Cristo. Então eu não posso ter testemunho. Aquilo não era vida, irmãos. Aquilo não era vida. Vida é o que eu tenho hoje. Isso é que eu tenho hoje, vida. Eu tenho vida, irmãos, e tenho a vida com abundância. Eu tenho vida com abundância, irmãos. Não pensa num cara que passou aí esses dias, tempo gostoso. Com dor, irmãos, mas pensa num cara querido. Eu descobri que eu sou querido. Você acha que eu não sabia desse negócio? Eu achei que era só Jesus que gostava de mim. Eu descobri que tem uns irmãos da casa que gostam de mim. Foram me visitar, compraram remédio para mim. Me liga perguntando todo dia: como você está, pastor? Manda mensagem, manda docinho de abóbora. Uma coisa boa. Você tem irmãos que andam em união, que andam em unidade. Irmão, isso só é possível no novo nascimento. Não tem como, irmão, ninguém gostava de mim, irmão, na outra vida. Aquela vida lá que morreu. Não me convidava nem para os aniversários. Para os casamentos, padrinho de casamento nós nunca fomos, né? Só depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Hoje nós fazemos até casamento. Casamos menino aqui da casa. Batizamos, apresentamos o Daniel para Jesus. No final nós vamos orar pelo Joseph. Nós vamos orar pelo Joseph. Quem conhece o Joseph? Alguém conhece o Joseph? Tem uma pessoa lá atrás que conhece. Adriana, conhece? O Joseph é sobrinho do pastor Lucas e ele nasceu há 1 mês, isso? 2 semanas. Nasceu há 2 semanas e passou por uma cirurgia no coração. Abriram o menino de baixo em cima, irmão. E ele é um milagre lá naquele hospital. O médico até agora não consegue explicar como que ele conseguiu. O médico não consegue. Mas nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós vamos orar pela vida do Joseph. Mas, irmãos,
Vida sem Jesus não é vida, mas vida com Jesus é vida, e vida com abundância. Com quem entregou a vida para Jesus não anda mais em necessidade, porque encontrou Jesus. A necessidade, a dificuldade, o obstáculo, tudo faz parte de um processo de crescimento, um processo de amadurecimento. A ótica muda, irmãos. Aí Paulo está dizendo, ser achado nele, não tem justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, tem uma base para nós caminharmos, irmão. Como que entregamos a vida para Jesus e não caminhamos em fé? Estou passando de uma maneira hoje e amanhã de outra. Estou alegre hoje e amanhã estou triste. Não pode, pastor? Irmãos, é os dias que são maus, nós não. É os dias que são maus, mas nós caminhamos em fé. Nós transformamos dias. Olha o verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Irmãos, conhecer Jesus hoje tem que ser uma busca diária nossa. Conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição tem que ser uma busca diária, irmãos. Aonde está a nossa prioridade? Como tem sido o que tem sido a pauta das nossas orações? É para Deus nos abençoar ou é para conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição? Quem já usou esse tema numa oração? Quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecê-lo. E a comunhão dos seus... O que está escrito aí, irmãos? Comunhão do quê? Comunhão do seu sofrimento. Irmão, nosso evangelho é para de sofrer. Vem para Jesus que seus problemas acabaram. Não vai ter sofrimento, não vai ter... Ninguém vai falar mal de você. Pode vir para Jesus, todo mundo vai te aceitar. Os boletos não vai vencer mais, tá? Vem para Jesus que não vence. Vai vender todo o pão essa semana, tudo que fizer lá vai vender, vai ficar faltando, porque você tem que trabalhar outro turno para poder suprir, e todo mundo vai pagar, fica tranquilo. Não vai ninguém ficar devendo. A farinha não vai faltar. Aleluia, né? Glória a Deus, né, Paulinho? Não, irmãos, você vem para Jesus para conhecê-lo e conhecer o seu poder da ressurreição e ter comunhão dos seus sofrimentos. A gente quer isenção de sofrimento, a gente não quer, irmãos. Meu Deus, sofrimento em Cristo é pedagogo, é pedagogia, é ensino, é crescimento, é desenvolvimento, é provando você em você mesmo, conformando-me com Ele na sua morte. Sabe o que é essa palavra conformando-me com Ele na sua morte? É tomando a mesma forma, é tomando a mesma forma de Cristo na sua morte. Irmão, a gente não quer morrer para nada, a gente quer viver para tudo, principalmente num debate, numa discussão, numa razão, não é, Gil? Numa razão, então, a gente não quer morrer não, capaz. Se for com a esposa, ainda melhor ainda, né, irmãos? Os homens aí, eles potencializam isso. Homem não perde nenhuma discussão com a mulher. O problema é que fica caro depois. Ganhou, mas vai ter que pagar a conta. Principalmente do jantar depois para voltar a amizade. Vai ter que dar um presente. Conformando-me com Ele na sua morte, tomando a mesma forma de morte. Irmão, Jesus morreu por você. Ele morreu por mim, Ele entregou a vida dele por nós. Para que Ele fez isso, irmãos? Teve um propósito para você ter vida. Essa vida que você tem, Jesus morreu para você estar aqui hoje. E qual é o valor que você tem nisso? Qual é a prioridade que você tem nisso? Você viu que às vezes você emburra? Não é o pessoal daqui, é o pessoal de Itajaí. Você fica emburrado? Fica bravo às vezes com algumas coisas que acontecem? Irmão, a gente não pode ficar bravo. Jesus já morreu por mim para mim ter vida. O que eu quero mais que isso? Eu já tenho vida e tenho com abundância. A gente não tem como prática agradecer. Nós não temos, irmãos. E a gratidão precede a manifestação do Senhor. Uma casa que é grata, uma casa que entende e é grata, Senhor, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela esposa, obrigado, Senhor, pelo trabalho, obrigado pelo ministério, obrigado pela cidade, obrigado pela saúde, Senhor, obrigado pela paz, obrigado pela mansidão, obrigado porque eu tenho o Senhor como Senhor da minha vida e Salvador da minha vida. Quem é grato, irmãos, anda em graça, não anda fazendo força. Tudo tem que se esforçar, tudo tem que ter um personagem. Não dá para a gente hoje aprofundar. Verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo dá uma aula no capítulo 3 de Filipenses. Ele fala da sua performance, ele fala das qualidades, ele fala das habilidades, ele fala das doutrinas, das regras, dos costumes, ele fala dos seus ensinamentos. Ele cresceu e aprendeu como ser um homem temente a Deus. O problema é que ele tinha tudo,
mas o principal ele não tinha. Você pode às vezes ter tudo, sabia? E não ter o principal. Não adianta a gente saber pregar, irmãos. Não adianta a gente saber cantar. Não adianta a gente ser bom no que falamos ou no que fazemos. Se não temos Jesus, não temos nada, irmão. Mas quando nós temos Jesus, nós temos tudo, irmãos. Quando nós temos uma vida com Cristo, nós temos tudo, irmãos. Sabe o que está faltando para nós? A gente deixar essa performance, essa casca aqui fora, irmãos, representativa, que não serve para nada sem Jesus, que não vai levar nós em lugar nenhum, e pior, não vai levar a nossa casa. Quantos jovens irmãos estão se perdendo? Alguém aqui já foi na delegacia visitar os presos? Alguém já foi aqui ou não? Eu já fui, irmãos. Eu e o pastor Lucas, nós fomos várias vezes. Várias vezes nós fomos visitar os presos, ministrar a palavra lá. Impressionante, irmãos. O nome deles: Ezequiel, Daniel, Samuel, Elias, José, Isaías, Paulo, Saulo. Só nome de crente, irmãos. Aí você conversa com eles: ah, minha família é crente, minha mãe é crente, minha avó e meu avô, pastores. Irmãos, o que aconteceu com essa geração? Por que eles estão acabando assim? O que é que está acontecendo com a geração que está vindo pós nós? Parece que nós estamos tão preocupados com o nosso ministério, com o que nós estamos fazendo, com a performance que nós estamos tendo. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus, quantas pessoas eu orei, mas quantas pessoas foram discipuladas por você e permaneceu em Cristo? Quantas pessoas se converteram e manteram-se convertidas no Evangelho através da sua vida? Porque só dá para acontecer isso através da sua vida se você teve um encontro genuíno com Jesus. Se você teve um encontro genuíno com Jesus. Se você nasceu de novo. Porque, irmão, não adianta, irmãos, a gente falar e não praticar. Porque o que marca a vida das pessoas não é o que nós falamos, é o que nós praticamos. O que marca a vida das pessoas que passam por você, principalmente os da sua casa, irmãos, é a prática do Evangelho. Se no momento de maior pressão da sua vida, você não mudou nada, continua com a mesmo tom de voz, mesma pegada, mesmo empenho, mesma entrega, você continua com a mesma base cristocêntrica. Eu já apanhei de Bíblia da minha mãe. Até para apanhar, minha mãe bateu em mim de Bíblia. Deu umas bibliadas na minha cabeça. Mamãe era incrível, irmãos. Era incrível. Ser um cara que não pode reclamar dos ensinamentos e dos comportamentos de um pai, de uma mãe, principalmente, sou eu. Mamãe era incrível. E tudo que eu quero passar para os meus filhos é o que eu aprendi da minha mãe. Uma entrega para conhecer Jesus, para ter experiência com Jesus, mas nascer de novo, ter uma transformação de vida, realmente uma transformação de vida. Nessa vida, irmãos, você vai passar por muitas coisas, muitas dificuldades, mas você só alcança a salvação em Cristo. Só uma vida nele é que te salva. Nessa vida você vai ter muitas performances, muitos resultados positivos, mas isso não garante a salvação, irmãos. Isso não garante nem uma ponta, nem uma outra. O que garante a salvação é a vida de Cristo, é a vida em Cristo. Não é em Cristo. É uma entrega genuína, uma entrega autêntica. 8:5, tem que parar. Paulo está dizendo: olha, eu tinha tudo como homem, fazia tudo como homem, mas tudo isso perdeu o sentido depois que eu encontrei Jesus. Tem coisa na sua vida que nesse encontro com Jesus vai perder sentido. Não é mais o que eu faço, não é mais o que eu tenho, e sim o que eu encontrei. Precisamos de uma verdadeira conversão, até que nada mais importe na nossa vida, a não ser Jesus. Porque se Ele for a prioridade na sua vida, todas as outras coisas vão correr para você. E eu vou ser profeta agora para encerrar. Quem faz negócios, quem trabalha com negócios, quando entrega a vida para Jesus verdadeiramente, os negócios começam a correr para Ele. Ele não faz mais força. O empresário, ele passa a ser um empresário de sucesso. Um empresário que ele dá muitos empregos. E a empresa dele não passa dificuldade. Porque Jesus é a prioridade. Em meio à dificuldade, Jesus supre cada uma delas. É o Salmo 128, irmãos. É o Salmo 128. Depois você lê lá. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Feliz será. Em tudo que fizeres, prosperará. Ele vai ser feliz e será próspero. Precisamos de uma verdadeira conversão. Às vezes você está querendo ser reconhecido no local que você trabalha, no ministério que você serve. Você quer ser reconhecido na igreja e não quer ser reconhecido no noivo da igreja. Se encontre no noivo.
Tem uma vida com o noivo. Eu vou parar, irmãos. Tem uma vida com o noivo. Cheira ele, irmãos. Respira ele. Né, Gi? Você está feliz, minha filha? Tá, né? Seja feliz em Cristo, meu filho. Não no que você faz. A verdadeira felicidade é uma vida em Jesus. Essa nunca falha, irmãos. Essa nunca acaba. Essa não é uma felicidade por resultado. É uma felicidade para uma vida eterna. Aleluia. Nós viemos aqui para se ver, viu, irmãos, hoje. É só para a gente se ver. Eu fiquei nesse texto por horas. E eu podia ver a profundidade desse texto que Paulo narra. E eu falei, meu Deus, um homem que deixou todas essas qualidades porque teve um encontro com Jesus. O que é que nós estamos deixando porque tivemos um encontro com Jesus? Eu só parei de fumar, eu só parei de beber, eu só parei de mentir, Isso aí é muito pouco, irmãos. Isso é claro que ia acontecer. Mas mais que isso, você teve uma transformação, você está vivendo a nova natureza. As pessoas têm prazer de conversar com você, as pessoas têm prazer de caminhar com você. Elas estão sendo influenciadas para ter vida em Cristo através da sua vida. Fica de pé comigo. Só até aqui, irmãos. Vai chegar um tempo na sua vida que toda essa busca, todo esse empenho, todo esse esforço exagerado vai perder o sentido. Vai perder o sentido, irmãos. Sério. Ouve isso hoje, depois se puder anota. Lembra disso um dia. Todo esse esforço um dia vai perder o sentido para a gente. Quando, pastor? Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele é o amigo mais fiel que eu tenho na minha vida. Ele é meu socorro bem presente, irmãos. Ele nunca me apontou o dedo, mas sempre estendeu as mãos. Ele ouve coisa que eu não ouço e não me deixa ouvir. Ele sabe de coisa que eu não sei e não me deixa saber. Sabe para quê? Só para nos proteger. Deus protege você em Cristo Jesus. Tem guardado a sua casa. Por isso que eu comecei o culto dizendo, era pra gente estar tão feliz aqui, tão alegre, pulando, sendo grato ao Senhor. Quem vai trabalhar amanhã? Aleluia! Glória a Deus. Amanhã de manhã as misericórdias dele se renovam na sua vida. E a graça dele vai te conduzir o dia todo. Tem coisas que você nem vai ficar sabendo, irmãos. Deus vai proteger você de situações. Deus vai livrar você de armadilhas. Deus vai esconder você de algumas pessoas. Tudo por amor a você. Tudo por amor a nós. Como não ter um encontro genuíno com alguém que nos ama tanto? Alguém que todos os dias está nos guardando a ponto de dar a vida dele para que nós tivéssemos vida. A doença na sua vida é ilegal. Eu declaro que em Cristo nós fomos curados. Se tem alguém no nosso meio que até aqui estava enfermo, eu declaro agora, em nome de Jesus, seja curado agora, em nome de Jesus. Porque a vida de Cristo, a morte e a ressurreição, nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, curar os enfermos e batizar em nome de Jesus. Por isso nós damos uma voz de comando lá no hospital, lá em Londrina, onde o Joseph está internado agora. Joseph, vem para a vida, meu filho. Vem trazer as boas novas do céu para essa terra. Vem testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Vem trazer as boas novas. Vem cantar um cântico novo para ele, Joseph. Vem, Joseph. Você foi sonhado para isso. Por isso, enfermidade, sai da vida desse menino. Coração, volte a pulsar 100% em nome de Jesus. Nós declaramos vida, Joseph. Nós declaramos vida para você, meu filho. Nós vamos ver você correndo aqui dentro, Joseph, em nome de Jesus. Porque a morte e a ressurreição nos garante isso. Você está vivendo os sofrimentos de Cristo, não para a morte, meu filho, mas para a vida. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus, irmãos. Eu amo essa vida estabelecida por Cristo. Paulo descobriu que ter tudo é ter Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. E eu declaro na sua vida que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida, da sua casa, dos teus filhos, da geração que você ainda nem viu, dos seus netos. Aleluia! Adore Ele um pouquinho e a gente encerra. Agradece Ele, agradece Jesus. Seja grato. Senhor, obrigado pela família. Obrigado pela paz. Agradece Ele, agradece Ele. Que o meu homem exterior se corrompa. Ainda o meu interior se renova
a cada manhã. Esse homem interior foi Cristo que estabeleceu na sua vida. Essa base, ela vem de dentro para fora. O que você carrega dentro de você vai renovando você todos os dias em novidade de vida. Todos os dias. A minha oração é que a gente reveja se realmente nós nos convertemos ou nos convencemos. Porque se nos convertemos a Cristo, temos uma nova vida, temos uma nova natureza. Algumas coisas passam a ser ilegal daqui para frente. Ilegal. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais enfermo. Agora eu tenho vida eterna. Agora eu tenho vida com abundância. Agora eu sou nova criatura. Essa palavra nova, eu sou novo em folha. Não teve uso nenhum ainda. Se somos nova criatura, ninguém usou a gente. Nós não fomos usados. Nós nascemos de novo. Aleluia! Glória a Deus! Ah, meu Deus!